Inicialmente gostaria de agradecer mais uma vez aí ao Sistema Impacto de Comunicação, o jornal e a TV Impacto por essa oportunidade de esclarecer alguns pontos. E hoje a gente traz ao conhecimento público a questão da intervenção em Santarém, na Casa Penal de Santarém. Todo esse imbróglio começa com Altamira, com aquele massacre de Altamira, o segundo massacre de presos do Brasil. O primeiro foi em São Paulo, no Carandiru, né? E isso vem em função da desadministração, da falta de gestão, da falta de controle da atual superintendência do sistema penitenciário do Pará. Isso fez a polícia, a Guarda Nacional, a força-tarefa do Ministério da Justiça intervir aqui no Pará. O que ocorre aqui em Santarém, especificamente aqui em Santarém, é que desde o início nós sabíamos que haveria intervenção aqui. Então nós nos programamos para receber e lidar com essa situação. Então na segunda-feira nós fomos informados pela OAB Pará de que já estavam os interventores aqui, que iniciaria a intervenção na Casa Penal. Na terça-feira nós recebemos cerca de 70 pessoas, 70 familiares de detentos que estão no CRASP, no Silvio Raul de Moura. E conversamos e recebemos desde relatos de que havia torturas, havia impedimento dos familiares se entrevistarem com eles, inclusive de que advogado estaria sendo proibido de ver seu cliente, se entrevistar com os clientes presos ali naquela Casa Penal. Inicialmente nós mandamos uma notificação para a penitenciária, mas conversando com as famílias, nós falamos que nós teríamos que ter provas. Não adiantava eles apenas alegarem que estaria havendo isso e aquilo. O OAB não ia agir de afogadilho, nas pressas, sem nenhuma prova consistente que pudesse nos levar a intervir. A intervir, no caso, seria inclusive judicialmente. Porque eu disse para eles, se houver provas de tortura, nós vamos intervir, inclusive judicialmente. Não trouxeram provas, andou circulando uns vídeos, eles mandaram esses vídeos, mas que foi descartada essa possibilidade porque não se tratava de Santarém. No mesmo dia, na terça-feira, nós estivemos na Casa Penal. Conversamos com o Coronel Vicente, que recebeu a ordem muito bem, explicou sobre a intervenção, disse que iria responder ao ofício da ordem, e nós convidamos o chefe da intervenção, Coronel Vicente Neto, Tenente Coronel Vicente Neto, para que estivesse na OAB para conversar com o conselho e conversar com os advogados criminalistas e explicar melhor. Mas o ato em si, o ato de intervenção, nós não tivemos acesso. Ficaram de mandar, o superintendente respondeu a notificação da OAB, saiu pela tangente, não apresentou a portaria que ele se refere na resposta, e nós tivemos que, em função da demora, nós pedimos reiteradamente que encaminhasse a portaria que estabeleceu a intervenção aqui, e como não foi mandado, nós tivemos que recorrer à Procuradoria Regional das Prerrogativas em Belém para buscar lá na SUSIP, já que nós não encontramos também publicado no Diário Oficial. O coronel sempre cortês convidou a ordem participou na quinta-feira de uma inspeção na Casa Penal, e na sexta-feira ele reuniu conosco. Mas na quarta, já de posse dessa portaria que nos foi encaminhada pela Procuradoria Regional de Prerrogativas, analisando essa portaria, nós verificamos que ela continha elementos muito subjetivos. Por exemplo, não falava nada a respeito da entrevista do advogado do seu cliente, ou seja, da prerrogativa e do direito do advogado de exercer a sua profissão, atendendo aqueles detentos que estão lá custodiados na Casa Penal. Segundo, proibia por 30 dias a visita das famílias. Ora, só nessas duas situações
colocando a entrevista, embora não citando, né, mas coloca a visita, e quando fala em visita fala em sentido genérico, ao bom comportamento do preso. Ora, se fica sob o subjetivismo do diretor da Casa Penal ou do superintendente, evidentemente que qualquer coisa vai ser criado um empecilho para que o advogado possa exercer a sua atividade profissional. Em função disso, em função do claro viés subliminar dessa portaria, a OAB resolveu, a OAB Santarém questionou com a OAB Pará a respeito disso, e a Procuradoria Regional de Prerrogativas ficou atenta. A OAB já tinha um mandado de segurança. Ontem eu conversei muito com o presidente Alberto, ontem no final da tarde, início da noite, conversamos muito a respeito disso, e eles em Belém resolveram emendaram um mandado de segurança juntando essa portaria e outras, justamente naquele ponto nevrálgico que eu me referi há pouco. Durante a reunião, uma das nossas preocupações foi justamente esse ponto, né? Da entrevista, do subjetivismo, do comportamento do preso, que critérios teria isso aí, né? O coronel disse que já estava dominada a cadeia, que não era para se preocupar. Mesmo assim, a OAB Pará, ela requereu, né, tornasse sem efeito esses dispositivos da portaria 993 de 16 de setembro, que instituiu aqui no âmbito da unidade prisional de Santarém a intervenção. Então a OAB, por cautela, ela ingressou, conseguiu essa liminar, suspendendo toda a proibição de visita dos familiares e dos advogados. Eu quero deixar claro que nós não somos contra a intervenção. Eu acho que também havia ali uma desorganização total. Prova disso foram os bagulhos, os entulhos que encontraram e as benesses que foram encontradas dentro da cadeia. Ora, alguém deixou o preso ter isso. Então isso está errado. Nós somos contrários. Se ele errou, ele tem que cumprir a pena, mas tem que cumprir a pena na forma da lei, tá certo? E aquelas pessoas que permitiram que entrasse cama box, que entrasse freezer, televisão, uma série de coisas, balança de precisão para droga, permitiu dinheiro, a circulação de dinheiro lá dentro, permitiu que explorassem cantina ilegalmente lá dentro. Essas pessoas têm que pagar por isso. Agora, o advogado não pode ser penalizado pela falta de administração, pela falta de gestão da SUSIP no estado do Pará. É uma vergonha, né, essa situação, partindo de quem está à frente da SUSIP. Trata-se de um ex-presidente da OAB, trata-se do ex-presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas, que é o que mais viola a prerrogativa dos advogados do Pará. Então a OAB não poderia partilhar, não poderia permitir que isso fosse feito aqui no estado do Pará. Então ela ingressou, o presidente Alberto me explicou, né, saíram na mídia ontem as informações a respeito disso. A OAB logo conseguiu eliminar em Belém, ela colocou nas redes sociais, dando ciência. Eu, infelizmente, eu só fui ver um pouco mais tarde, mas tinham as mensagens no meu celular a respeito disso. Então, o que a gente quer é o respeito ao exercício da profissão, é o respeito às prerrogativas do advogado e que se cumpram as leis, se cumpram as convenções e os tratados internacionais com relação a essas unidades prisionais. A terra, o mineral, a produzir, a transformar, juro te amar, mina coração.
coisa que emerge e a população se confunde com essa maneira da OAB agir é justamente a intervenção, né? Volto a reiterar que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela, de maneira alguma, ela é contra a intervenção. Só que a intervenção que vem para colocar ordem no presídio, ela não pode atropelar a Constituição, ela não pode atropelar as leis. Ninguém está aqui para defender bandido, defender o criminoso, defender aquele que violou a regra da sociedade. Muito pelo contrário. A OAB é favorável que quem pratica atos ilícitos deve pagar. Né? Quem matou deve pagar, quem roubou deve pagar, quem praticou qualquer crime deve pagar a pena imposta pela justiça. A questão da intervenção, ela vem no rastro das fugas. A questão da intervenção vem do comércio existente ilegal dentro da casa penal. A intervenção vem para pôr fim aos desmandos e os favorecimentos de presos que estavam dominando lá, as facções que dominavam. A intervenção vem para colocar ordem na questão da higiene, a intervenção vem para colocar a ordem na questão da saúde, porque os presos, por força da inércia do poder público, por força da inércia do Estado, como há muito tempo a OAB vem colocando, eles viviam em condições subhumanas. O que é que foi feito? Eles foram separados por categorias de presos ali. Havia presos que estavam em regime semiaberto, que estavam nas mesmas celas com um regime fechado. Culpa de quem? Culpa do sistema, do próprio sistema penitenciário do Estado do Pará. Então era preciso colocar ordem, era preciso colocar organização. Nisso nós somos favoráveis. A OAB é inteiramente favorável à intervenção. O que não pode, volto a repetir, é que se use o argumento da intervenção para descumprir a lei, para agredir a lei, para violar a Constituição, para violar os tratados internacionais de direitos humanos, entendeu? Como ocorreu em Belém. Está comprovada a tortura, está comprovado os espancamentos das mulheres que foram violadas pelas forças federais de intervenção, com a omissão da SUSIP. A presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, ontem em entrevista junto com o presidente Alberto, deixou claro, o relatório é medonho, aterrorizante das consequências que a intervenção deixou, ainda está produzindo em Belém. Eles só pararam por força de ordem judicial. Então a preocupação da OAB aqui em Santarém era que justamente acontecesse as mesmas coisas, os mesmos demandos. A portaria, ela traz entre linhas subjetivismos que deixa a critério do superintendente coisas que nem a lei prevê. Ou seja, uma simples portaria não pode se sobrepor a uma lei. Então, nós somos favoráveis à intervenção, nós somos favoráveis que se coloque ordem, se coloque organização nos presídios, porém, que essa intervenção, ela respeite a lei. O relatório de direitos humanos, que foi produzido pelo OAB, que vai ser encaminhado para o governo do Estado, para que o governo do Estado apure, vai ser encaminhado para o Ministério Público Federal, que tem acesso, porque também integra o COPE, que é o Conselho Penitenciário do Estado do Pará, que é presidido pela Ordem dos Advogados do Brasil, para que o governo do Estado apure esse tipo de abuso, apure essa violação à lei, principalmente tortura. Porque é inadmissível que no mês de setembro do ano de 2019 o Estado possa produzir torturas. Ninguém, nem um agente do Estado, tem autorização de lei, de quem quer que seja, para torturar. Então, nós vamos aguardar que o Estado tome as medidas necessárias para apurar e punir, exonerar pessoas incompetentes que estão no sistema penal, que nunca tiveram acesso, não conhecem como funciona o sistema penal e que agem com truculência.
Nós somos contra esse tipo de coisa. Se o governo do Estado não fizer nada, nós vamos procurar os organismos internacionais para fazer a denúncia. Vamos procurar a Organização dos Estados Americanos e a Organização das Nações Unidas e denunciar o Pará por prática de tortura. Então, a questão, se estavam pensando, eu não acredito, que fossem fazer em Santarém o que estavam fazendo na região metropolitana da capital, estavam muito enganados. Se ele estava pensando, superintendente do sistema penal, de que através de uma portaria obscura, contraditória, cheio de falhas, cheio de ilegalidade e de inconstitucionalidade, ele ia botar, travar o exercício da atividade do advogado, ele está muito enganado. É decepcionante ver que é um advogado que presidiu a ordem, que presidiu a Comissão Nacional das Prerrogativas, que está violando direitos. Ele não tem esse direito, ele jamais poderia partir dele, mas infelizmente é o que está ocorrendo no estado do Pará. Então a OAB ela está atenta, ela está vigilante, a OAB é guardiã da lei, assim como o Ministério Público é fiscal, a OAB é guardiã da ordem democrática, da ordem jurídica brasileira, da ordem legal. Então ela vai denunciar, e se for o caso, ela vai judicializar, vai colocar a apreciação do Poder Judiciário toda e qualquer ilegalidade, seja de quem quer, venha de onde vier, porque a OAB não tem amarras. A OAB não está subordinada hierarquicamente ao poder público, seja ele municipal, federal ou estadual. Nós vamos denunciar toda e qualquer ilegalidade. É obrigação da OAB. Como atividade essencial à administração da justiça, a advocacia ela tem que denunciar todo e qualquer desbando, toda e qualquer ilegalidade e inconstitucionalidade. O Recanto do Amanhã chegou para inovar em serviços de jazigo, salas de velórios standard, salas de velórios com suíte conforto e uma estrutura planejada com acessibilidade para melhor atendê-los, transformando momentos de despedidas em acolhimento, oferecendo uma experiência confortável e segura aos clientes. Recanto do Amanhã Cemitério Parque, onde o conforto e bem-estar vão além da vida.